Olá, alunos! Eu sou a professora Márcia Mila, da disciplina Metodologia Científica Aplicada à Engenharia, do 8º e 9º períodos do curso de Engenharia Mecânica da Multivic Serra. E hoje nós vamos falar sobre referências bibliográficas. Na aula anterior nós falamos sobre as citações, né? E como que essas citações devem entrar no texto quando vocês forem escrever, né, um referencial teórico, por exemplo. E essas citações, elas devem ser das fontes que vocês tiveram para poder produzir o trabalho de vocês. Então, depois que essas fontes são citadas, né, no corpo do texto, elas precisam ser explicitadas lá nas referências bibliográficas, que vai ser o último capítulo do seu trabalho. Então, primeiro vamos fazer, né, vamos verificar quais são as definições, né, de referência bibliográfica e vamos ver as orientações para a elaboração das referências bibliográficas. Então, de acordo com a NBR 6023 de 2003, as referências bibliográficas caracterizam-se por um conjunto padronizado de informações retiradas de um documento que permitem sua identificação individual. As referências devem ser organizadas e apresentadas em ordem alfabética, ou seja, o aluno sempre às vezes tem confusão de querer colocar na ordem que elas vão aparecendo no trabalho. Não é, é por ordem alfabética. Com todos os elementos essenciais e complementares em sequência padronizada. Nós vamos apresentar esses elementos essenciais e complementares, né? E por que ordem padronizada? Porque todos eles devem obedecer o mesmo critério, tá? Ou seja, quer dizer, a colocação da edição, por exemplo, coloca-se em todas ou nenhuma delas. O primeiro nome do autor vai entrar só a letra do primeiro nome ou então vai entrar por extenso, né? No meu caso, Márcia Mila. Ou vocês vão escrever Mila, vírgula, M ponto, ou vão escrever Mila, vírgula, Márcia, ok? As referências devem ser digitadas em espaçamento simples, alinhadas somente à esquerda, na margem à esquerda do texto, ou seja, não é centralizada, não é justificada, e separadas uma da outra com uma linha em branco. Escreveu a primeira referência, pula a linha, escreve a segunda. Os títulos devem ser destacados com um recurso tipográfico negrito, ou seja, todos os títulos estarão em negrito, exceto as obras sem indicação de autoria, em que o primeiro elemento é o próprio título, onde a primeira palavra deve ser digitada em maiúsculo. Na perspectiva de orientar como fazer a descrição das referências bibliográficas, né, nós vamos apresentar na sequência alguns modelos. E esses modelos que serão apresentados, a gente vai começar com livro, né, que a maioria dos casos, né, vocês vão citar livros. Então, como funciona a citação? A gente tem aqui o primeiro exemplo. Coloca-se o nome do autor, depois o título, a edição, o local, a editora e a data. Então, nesse caso aqui, o autor se chama Pedro Demo, o sobrenome todo em caixa alta, letra maiúscula, e o nome dele, ok? O nome do livro, aqui, ó, negrito, né? Metodologia do conhecimento científico, o local, né? São Paulo, a editora e o ano. Repara que aqui a gente não colocou a edição, ok? Então, a edição não foi colocada nessa situação. Documentos de até 3 autores e de vários anos devem ser separados por ponto e vírgula em ordem alfabética e os anos separados por vírgula. Então, nesse caso aqui, ó, Costa, né, tá, ordem alfabética, Costa, Cruz e Silva. Então, S é a sigla do primeiro nome, né, Costa. Então, Costa, que é o sobrenome do autor, vírgula, e o primeiro nome dele com ponto. Terminou, segundo autor, ponto e vírgula. Último nome, vírgula, inicial do primeiro nome, ponto, ponto e vírgula, último nome do terceiro autor, vírgula, a letra do primeiro nome, ponto. O título do trabalho, nesse caso aqui está aparecendo a edição, né, terceira edição, o local Rio de Janeiro, a editora e os anos, né, 2000, 2001 e 2002. Acima de 3 autores, né, o primeiro nome seguido da expressão et al. Se for 4, 5 autores, eu sugiro que vocês até escrevam, porque não vai fazer tanta diferença assim, né, enfim. Mas vocês podem utilizar o et al, tá bom? Então, o nome do autor, Maturana, G, que é a letra do primeiro nome. O título do trabalho, o local, a editora e o ano.
Se além da repetição do autor tiver o mesmo título, também deve ser substituído por um traço sublinear, que a gente chama de underline, ok? Então a gente vai colocar aqui traço, né, se repetir o autor, e outro traço se repetir o título. Nesse caso aqui, segunda edição, Porto Alegre, né, coloca-se a editora e o ano da publicação. Bom, ainda em livro, né, no caso de repetição do mesmo autor, usa-se o traço sublinear, ou seja, underline, de 6 espaços seguido do ponto. Então, a gente sabe que quando aparece um traço assim, significa que é o autor que foi citado anteriormente. Porém, o livro é outro, né? E aí você coloca lá o título do livro, o local, a editora e o ano da publicação. No caso de tese, dissertação e monografia, lembrando que tese é de doutorado, dissertação é de mestrado e monografia pode ser de graduação ou pós-graduação. No caso de pós-graduação é que a gente chama de lato sensu. Então, entra o nome do autor, o título, a tese, dissertação ou monografia, o número de páginas, a cidade, a instituição de ensino e o ano. Então, nesse caso aqui, o nome do autor é Paulo Ramos, o título do trabalho dele é Avaliando a Avaliação do Professor. Nesse caso aqui é uma dissertação, e aí entre parênteses você tem que colocar mestrado em Educação e Ensino Superior. 120 páginas, que tem o trabalho dele, o local é Blumenau e a instituição de ensino, né? O ano da publicação. No caso de relatório, né, o nome da instituição, nesse caso aqui o Congresso Nacional, o título do relatório, aqui, o local da publicação, Brasília, e o ano 2002. No caso de jornal, ó, entra o título do jornal, ou seja, o jornal em si, né, jornal pioneiro aqui, o local e a data da publicação. Se for um artigo do jornal, coloca o nome do autor do artigo, nesse caso aqui, Adroaldo Furtado, o sobrenome Fabrício, né, o título do artigo, né, aí vem o nome do jornal, Jornal Zero Hora, o local, a data, né, e você precisa dizer qual é o tipo, né, como é que era esse jornal. Nesse caso aqui foi folha impressa, caderno 2, página 12. Se for uma coleção de revistas, né, aí você tem que entrar com o título dela, Revista Brasileira de Medicina, o local São Paulo, a Associação Paulista de Medicina, o ano, né, a periodicidade dela, que nesse caso aqui é semanal, e o código para você poder encontrar, né, a informação que foi citada no texto. No caso de artigo de revista, ó, o nome do autor, o título, né, a revista, o local, né, e aí você tem que entrar com uma série de informações para poder encontrar, né, aonde que você vai achar esse artigo e o ano da publicação. Jurisdição não se aplica muito também, né, à engenharia, mas vai entrar o título, especificação da legislação, número e data, emenda e os dados da publicação. No caso de anais, né, mas o que são anais? A coleção de trabalhos científicos publicados no contexto de um evento. Então, que evento é esse? Vai ter que entrar o nome, nesse caso aqui, olha, Congresso Nacional de Didática, Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, né, 8º ENDIP, né? E aí o número, né, do evento, nesse caso aqui vai ser o 9º, ok? Aí depois ele coloca o ano da realização, então foi de 4 a 8 de maio de 1998, o local Águas de Lindóia, né? O título, olhando a qualidade do ensino a partir da sala de aula, o local, né, São Paulo, a editora Vozes, o ano e o número do volume aqui, que foi o caso, né? Segundo volume. No caso de mapas, né, a autoria, nesse caso foi o IBGE, o título, afluente do Rio Uruguai, o ano, o local, o ano, a unidade física, né, nesse caso aqui vai ser um mapa, color para indicar que tem várias cores, né, a largura e a altura e a escala desse mapa. Nesse caso vai ser 1 para 1.200.000. No caso de programa de rádio ou televisão, também não se aplica muito à engenharia, mas vamos lá. Tema, nome do programa, cidade, né, nome da emissora de TV ou de rádio, né, se for o caso, data da apresentação do programa, nota especificando o tipo de programa, né, se é rádio ou TV. Então, nesse caso aqui, ó, o programa, o tema é pesca, né, o nome do programa é Globo Rural, a cidade Rio de Janeiro, a emissora Rede Globo,
né, a data, né, da exibição foi 15 de maio de 2002 e a especificação é um programa de TV. No caso de entrevistas, né, você precisa informar, né, quem é o autor da entrevista, nesse caso aqui Daniel Bock, né, o título, né, o ensino superior, local, a RBS a emissora, né, a data dessa entrevista, então foi no dia 17 de abril de 2002, e coloca aqui entrevista a Douglas Rick. No caso de palestra ou conferência, entra o autor, então olha o exemplo aqui, ó, Paulo Ramos, o título, né, da palestra ou, né, da conferência, avaliação abismo entre o saber e o fazer, informando se é a palestra, né, onde que ela foi proferida, nesse local aqui, né, foi o primeiro Seminário Internacional de Educação, coloca o local, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, e a data que ele ocorreu. Caso não tenha título, deve-se atribuir uma palavra ou frase entre conchete que identifique o conteúdo dessa palestra. Bom, no caso de correspondência, também não se aplica a engenharia, mas vamos lá, né? No caso de correspondência, a carta vai entrar, né, o remetente, o tipo de correspondência que vai ser telegrama, a data, o local, né, e a emissão, ou seja, o destinatário, para quem vai ser, né, no caso, essa pessoa aqui. O local, né, que se destina, nesse caso foi Santa Catarina, o número de páginas é uma só, e o assunto, solicita informação sobre Florianópolis. No caso de CD, disco, fita cassete, né, entre outros, vai entrar a autoria, nesse caso aqui, ó, Almir Sater, aí entra o título, né, tocando em frente, que nesse caso aqui foi um intérprete, né, uma música, e aí ele coloca lá o local São Paulo, a gravadora, Abril Music, o ano 1998, diz que o número de discos, nesse caso é um só, a duração, são 10 minutos, né, preciso dizer como é que é o tipo de gravação, então a gravação estéreo, e entra lá, né, por exemplo, número de canais sonoros e o número do disco, ok? No caso de vídeo, vai entrar, nesse caso aqui é um filme, né? Então, a Ópera do Malandro, aí entra a direção, né? Nesse caso, direção de Rui Guerra, o local Rio de Janeiro, a distribuidora Globo Filmes, o ano 1985, né? Nesse caso aqui, a unidade de gravação vai ser uma fita cassete de 120 minutos e o som é dublado, né? Você deverá escrever dublado ou legendado. Nesse caso aqui é colorido, né? Então escreve color, se for o caso poderia ser preto e branco. A largura da fita que é 12 milímetros e o sistema de gravação que foi feito esse vídeo. No caso de CD-ROM, todas essas informações têm que ser especificadas, né? Então, além dos elementos essenciais como autora ou autores, né, título do serviço ou produto, versão, se houver a primeira e segunda versão, e descrição física do meio eletrônico, você deve inserir também, né? Dizer se é multimídia, a cor, som. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Nesse caso aqui, ó, Almanac Brasil. Então, o título, a enciclopédia em multimídia, quarta edição, o local é São Paulo. E aí ele coloca Abril Mídia, né, que é editora, o ano, e aqui está dizendo que são 4 CD-ROMs, ok? Nesse caso aqui, a Universidade Federal, teve um errozinho aqui, né? Universidade Federal do Paraná, Biblioteca Central, normas de apresentação de trabalho, o local, o ano, são 5 disquetes de 3,5 polegadas, né? Word for Windows 7.0. Ok? Claro que vocês vão dar risada com isso, né? Falar, professora, nem existe mais disquete, né? Os computadores hoje em dia não usam. Tá, mas isso é só uma forma para vocês entenderem como vocês vão mencionar, caso vocês peguem trabalhos em CD, ou enfim, né? Preciso dizer como que está disponibilizado esse trabalho. Bom, no caso de internet, aí sim vocês costumam pegar algumas informações na internet, né? E uma série de informações tem que estar disponíveis lá no referencial teórico. Quando vocês forem referenciar algum documento, né, citar algum documento que foi pego na internet. Então, nesse caso aqui, tem que falar o nome do autor. Aí aqui a gente tem, ó, foi Daniel Bock, né, o título do documento ou da web page. Nesse caso aqui, fundos da internet têm rentabilidade negativa. Aí vem, isso aqui é o título do trabalho, né? Aí vem informações, né? Aonde que ele pegou isso? A Gazeta, e disponível, coloca o número da página aqui e a data de acesso. Então, acesso em 17 de maio de 2002. Por quê?
Porque se de repente essa página for retirada do ar e depois a pessoa não consiga ter mais acesso, pelo menos você está se respaldando qual foi a data de acesso, ok? Nesse caso aqui, ele está colocando, né, a pessoa, lembra, ou coloca o nome todo, Daniel, ou coloca só D, né? Daniel Bock, fichas para o RH, foi uma mensagem pessoal, né, mensagem recebida por, e coloca aqui o e-mail que foi recebido, né, e a data desse recebimento desse e-mail, ok? Bom, no caso de filme, né, eu acho que essas 3 próximas não se aplicam muito, né, mas precisa informar todos esses dados aqui, no caso de Bíblia também, a parte da Bíblia também, e trabalhos acadêmicos que eu acho que de repente se aplica mais a vocês, né? Então, de novo, o autor, o título, né, a disciplina, se for o caso de um trabalho acadêmico, curso ou departamento, o número de páginas, a cidade, a instituição de ensino e o ano, ok? Mas tem que tomar muito cuidado na hora que for colocar esse trabalho acadêmico, porque, lembrando que nessa situação, esse trabalho acadêmico não é uma dissertação, nem uma tese e nem uma monografia, ok? Pode ser um trabalho acadêmico de um curso de graduação, mas tem que estar publicado. Então, você precisa informar, não adianta chegar e falar, está no meu caderno. Não, esse tipo não tem cabimento, ok? Bom, a gente vai encerrar por aqui a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem deixar lá no fórum, ou então a gente se encontra nas aulas presenciais, ok? Boa sorte para vocês e bons estudos.